Você já se perguntou como o jejum pode transformar sua vida? Mais do que apenas deixar de comer, o jejum é uma ferramenta poderosa para se aproximar de Deus, fortalecer a sua fé e encontrar respostas em momentos de necessidade. Neste vídeo, vamos explorar como o jejum pode impactar cada área da sua vida, desde o seu relacionamento com Deus até suas decisões diárias e a forma como você enfrenta os desafios. Se você já sentiu curiosidade sobre como começar ou como superar os obstáculos do jejum, fique conosco, porque isso é para você. Antes de começar, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E nos comentários escreva: o jejum é o meu caminho até Deus. Vou adorar saber quem está pronto para embarcar nessa jornada espiritual. Vamos começar. Número 1. O chamado de Jesus ao jejum. Uma disciplina espiritual legítima. Você sabe o que realmente significa jejuar para Deus? Não se trata apenas de se abster de comida. É algo muito mais profundo. Jesus, em Mateus 6,16, não diz se jejuarem, mas sim quando jejuarem. É como se ele já estivesse assumindo que faríamos isso, não é verdade? Isso nos mostra que o jejum não é uma opção, mas uma disciplina espiritual que Jesus espera de nós. Mas atenção, não se trata de fazer por obrigação ou para receber aplausos. É algo muito mais íntimo. Veja que Jesus nos adverte contra a hipocrisia. Por quê? Porque havia pessoas que jejuavam apenas para mostrar o quanto eram espirituais. Jesus disse: não façam isso, não busquem a aprovação dos outros. Quando jejuamos, nosso foco deve estar totalmente em Deus. Não é para impressionar, nem para ganhar pontos com ninguém. É um momento entre você e Ele. Um momento para fortalecer esse relacionamento único e pessoal. E aqui vem algo interessante. Jesus diz que devemos ungir a cabeça e lavar o rosto ao jejuar. Você consegue imaginar? Ele está nos dizendo para não transformar o jejum em um espetáculo, para não anunciarmos ao mundo o que estamos fazendo, mas mantermos em segredo. Porque no fim das contas, Deus vê o que fazemos em oculto, e em sua infinita bondade, Ele nos recompensa. E já se perguntou o que significa essa recompensa? Não é algo material. É algo muito maior: paz, clareza espiritual, uma conexão mais profunda com Ele. O jejum nos ajuda a nos desconectar do físico para nos conectar com o espiritual. Ao deixarmos nossas necessidades físicas de lado por um tempo, percebemos o quanto dependemos de Deus. É como se Ele nos dissesse: confie em mim, eu sou suficiente. Esse espaço que criamos ao jejuar nos permite ouvir a voz de Deus com mais clareza e sentir sua presença de forma mais tangível. Veja o exemplo de Jesus. Ele mesmo jejuou por 40 dias no deserto. 40 dias. Consegue imaginar a força e a fé que isso exigiu? Mas também nos mostra algo importante. O jejum não é apenas abstenção, mas um ato de preparação e resistência espiritual. Jesus enfrentou tentações e desafios, mas saiu vitorioso porque estava fortalecido por sua comunhão com o Pai. O jejum não caminha sozinho. Ele faz parte de uma vida devocional completa. É fortalecido pela oração e pela leitura da palavra. É como um triângulo perfeito que sustenta a nossa fé e nos faz crescer espiritualmente. Porém, a chave está na humildade. Jesus nos chama a evitar qualquer forma de vanglória. O jejum não é para nos exibirmos, mas para nos rendermos completamente a Deus. E quando devemos jejuar? Pode ser em momentos de necessidade espiritual, para buscar direção, interceder por alguém ou enfrentar desafios. O jejum nos alinha com a vontade de Deus. Ele nos ajuda a focar no que realmente importa e a buscar sua intervenção em nossas vidas. Então, se você já se sentiu perdido ou desconectado, talvez seja a hora de considerar o jejum como uma ferramenta poderosa. Mas faça com o coração certo, com humildade e sinceridade.
porque o verdadeiro propósito do jejum não está no que deixamos de fazer, mas em quem nos aproximamos. É um ato de entrega, de amor, de dependência total em Deus. Você está pronto para dar esse passo? Número 2. O jejum como ponte para se aproximar de Deus. O jejum é mais do que simplesmente deixar de comer. É um ato poderoso de foco e conexão espiritual. Quando você decide jejuar, elimina muitas das distrações do mundo que normalmente ocupam sua mente e seu tempo. Pense em quantas vezes o barulho do dia a dia te afasta daquele espaço íntimo com Deus. O jejum cria uma pausa, um momento em que você diz: Senhor, Tu és o mais importante agora. É como organizar um quarto bagunçado para abrir espaço àquilo que realmente importa, a presença dele na sua vida. Quando você escolhe jejuar, está demonstrando um desejo intencional de buscar a Deus. É como dizer: estou com fome, mas minha maior necessidade não é o alimento físico e sim o espiritual. O jejum é uma forma de expressar que sua alma tem sede dele, e essa busca nunca fica sem resposta. Deus vê o coração por trás do seu jejum. Não é apenas um sacrifício físico, é um ato de priorizar a presença dele acima de tudo. É incrível pensar que, ao renunciar ao que é terreno, abrimos a porta para o que é eterno, e é aí que a transformação acontece. O jejum aprofunda a sua comunhão com Deus. Ao reduzir as distrações e dedicar tempo à oração, você consegue ouvir a voz dele com mais clareza. Quantas vezes você já sentiu que não entende a vontade de Deus? O jejum é como ajustar o dial de um rádio para sintonizar com a frequência certa. Nesses momentos de intimidade, Deus fala, guia e renova seu espírito. Além disso, o jejum é uma declaração de dependência total de Deus. Ao renunciar a algo tão básico quanto o alimento, reconhecemos que Ele é nossa verdadeira fonte de vida. O próprio Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É um lembrete de que nossa força não vem do físico, mas da provisão dele. Nesse processo, sua confiança no cuidado de Deus cresce e sua fé se fortalece. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que usaram o jejum para se aproximar de Deus. Moisés jejuou antes de receber os 10 mandamentos. Daniel buscou a Deus com fervor através do jejum, pedindo entendimento e revelação. Cada um deles experimentou algo extraordinário porque decidiu buscar a Deus com todo o seu ser. Isso não te inspira a fazer o mesmo? O jejum também renova seu espírito. Às vezes, os pesos do mundo são tão grandes que sentimos nossa fé enfraquecida. Mas o jejum pode trazer um avivamento pessoal, uma centelha que reacende sua paixão por Deus. É como tirar a poeira da sua vida espiritual e voltar a sentir aquele fogo que queima por ele. Além disso, ao dedicar esse tempo, você aprofunda sua compreensão sobre o caráter de Deus. Descobre mais sobre quem Ele é e como deseja te guiar. Não é apenas um ato pessoal. O jejum tem um poder transformador. Pode te ajudar a superar barreiras espirituais, quebrar correntes que te prendem e alinhar a sua vontade com a dele. Se há algo que está te impedindo de avançar, o jejum é uma ferramenta para libertar você. É um ato de coragem e obediência em que você diz: Deus, estou pronto para o que Tu tens preparado para mim. Responder ao chamado do jejum é um ato de confiança. Nem sempre será fácil, mas os frutos valem a pena. Você se aproxima de Deus, é renovado espiritualmente e experimenta sua direção de formas que antes não imaginava. Então, se você sente esse chamado no coração, não o ignore. É um convite de Deus para entrar em um espaço mais profundo de intimidade com Ele, onde sua vida será transformada de dentro para fora. Número 3. Purificando o coração. Jejum e arrependimento. O jejum é um presente, uma pausa intencional que nos convida a olhar para dentro e refletir sobre nossa relação com Deus.
Ele nos oferece a oportunidade de parar e fazer um autoexame sincero, algo que muitas vezes evitamos em meio ao barulho e às distrações do dia a dia. É um tempo para nos perguntarmos: estou vivendo segundo a vontade de Deus? Quais áreas da minha vida precisam mudar? O jejum nos coloca diante de um espelho espiritual, revelando atitudes, hábitos ou decisões que talvez tenhamos ignorado ou justificado. Mas não se trata apenas de refletir. O jejum nos chama ao arrependimento sincero. É aquele momento em que deixamos de lado as desculpas e nos apresentamos diante de Deus tal como somos, com nossos erros, nossas falhas e nossas cargas. É um ato de honestidade e vulnerabilidade onde dizemos: Senhor, errei, mas quero mudar. Perdoa-me e ajuda-me a ser melhor. Joel 2,12 expressa isso com tanta força. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Não é um chamado a um ritual vazio, mas a um coração sincero que deseja retornar aos braços do Pai. O jejum é purificação. É como um processo de limpeza espiritual, onde deixamos para trás as impurezas que nos afastaram de Deus, talvez maus hábitos, pensamentos ou atitudes que não refletem o caráter de Cristo. Ao jejuarmos, nosso coração é renovado, nossa mente se esclarece e sentimos um desejo profundo de viver em obediência. É uma oportunidade para nos alinharmos com a santidade que Deus deseja para nós. Não se trata de perfeição, mas de um compromisso real de nos afastarmos do pecado e caminharmos mais perto dele. E aqui está o maravilhoso. O jejum não apenas nos purifica, ele nos liberta. Às vezes carregamos amarras espirituais, vícios ou padrões de comportamento que parecem impossíveis de romper. Mas o jejum, combinado com a oração, tem um poder transformador. É como se essas correntes começassem a se desfazer, deixando-nos livres para viver na plenitude que Deus sonhou para nós. É um ato de fé que declara: Senhor, eu creio no teu poder para me libertar. O jejum também é uma expressão de humildade. Nós nos prostramos diante de Deus, reconhecendo que não conseguimos sozinhos. É como dizer: eu preciso de ti. Sem ti não posso. É um ato de rendição total, em que colocamos nossas preocupações, nosso orgulho e nossas lutas nas mãos dele. E nesse ato de humildade, encontramos a graça, esse presente imerecido que nos restaura e nos enche de esperança. Quando jejuamos com um coração arrependido, algo belo acontece. Nossa relação com Deus é restaurada. Aquela distância que às vezes sentimos, aquela desconexão, desaparece. No lugar dela, sentimos seu abraço, seu amor e seu perdão de forma tão tangível que não conseguimos evitar sermos transformados. O arrependimento nos reconcilia com Ele, devolvendo-nos aquela comunhão que talvez tenhamos perdido. E o melhor de tudo é que o jejum não nos transforma apenas no momento presente, mas nos impulsiona a tomar decisões concretas para viver segundo a vontade de Deus. Ele nos fortalece para caminhar em obediência, para escolher o certo, mesmo quando é difícil. É um lembrete constante de que não estamos sozinhos nesse processo, porque Deus caminha conosco, guiando-nos e nos dando a força de que precisamos. Então, se você sente esse peso no coração, essa necessidade de se aproximar mais de Deus, não tenha medo. O jejum é um convite para uma jornada de renovação, de restauração, de liberdade. Um espaço onde o arrependimento não é um peso, mas uma libertação. E nessa jornada, você experimentará a graça, o amor e a transformação que só Deus pode dar. Número 4. Humildade no jejum, evitando o orgulho espiritual. O jejum, como Jesus nos ensinou, não é um ato para ser visto pelos outros. Lembra quando ele disse em Mateus 6,16 que não deveríamos ser como os hipócritas? Eles jejuavam para chamar atenção, para que os outros pensassem que eram espirituais e devotos. Mas Jesus deixa claro: o jejum não é para impressionar ninguém. Não é uma plataforma para mostrar o quanto somos santos.
mas sim um momento de conexão com Deus. É uma oportunidade de nos aproximarmos dele a partir de um lugar de humildade e não de orgulho. Quando jejuamos, reconhecemos nossa pequenez. Admitimos que dependemos totalmente de Deus e que não podemos enfrentar a vida sozinhos. O jejum nos despoja daquele orgulho sutil que às vezes carregamos sem perceber. Aquela sensação de autossuficiência que nos afasta de Deus. É como dizer: Deus, eu preciso de ti. Não sou suficiente sem tua presença. É um ato de rendição, onde deixamos de lado nosso ego e colocamos todo o nosso foco nele. E sabe qual é um dos aspectos mais lindos do jejum? Jesus nos chama a mantê-lo em segredo. Ele nos ensina que não devemos andar com aparência de sacrifício ou contar a todos o que estamos fazendo. Ele diz que devemos ungir a cabeça e lavar o rosto para que ninguém perceba que estamos jejuando. Porque no fim, não se trata de que os outros saibam. Trata-se de agradar a Deus, de estar em comunhão com Ele, sem buscar o aplauso das pessoas. Mas há algo que devemos vigiar: evitar cair no legalismo. Às vezes podemos transformar o jejum em uma regra rígida, como se fosse uma lista de exigências para nos aproximarmos de Deus. Mas não é assim. Não jejuamos para ganhar o favor dele, porque esse favor já nos foi dado pela graça. Jejuamos porque queremos estar mais perto de Deus, porque o amamos, não porque nossas obras nos tornam melhores do que os outros. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que palavra poderosa! Um coração humilde é como um ímã para a graça de Deus. Quando nos apresentamos diante dele com um espírito simples e contrito, ele nos acolhe, nos transforma e nos enche com sua presença. O jejum é o momento ideal para examinar nossas motivações, para nos perguntarmos: por que estou fazendo isso? É para honrar a Deus ou para cumprir uma expectativa? É uma oportunidade para purificar nossas intenções e garantir que o nosso desejo seja, de fato, buscar a Ele com sinceridade. Um grande exemplo de humildade está na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se vangloriava de suas obras visíveis, enquanto o publicano, com o coração quebrantado, apenas clamava por misericórdia. E foi o publicano quem saiu justificado. Isso nos lembra que a humildade tem um valor eterno muito maior do que qualquer aparência externa. O jejum também nos impulsiona a olhar para fora. Ele nos convida a servir, a praticar a compaixão e a empatia. É um momento em que, em vez de focarmos apenas em nós mesmos, podemos refletir o coração de Jesus ao amar e ajudar aqueles ao nosso redor. Porque, no fim das contas, o jejum não é apenas se abster de algo. É um ato de transformação interior que se manifesta em ações externas que glorificam a Deus. O jejum com humildade abre as portas do nosso coração para que Deus opere em nós. Ele nos leva a reconhecer nossa dependência dele, a buscar seu rosto com sinceridade e a viver refletindo seu amor. É um convite para uma mudança real, para um crescimento espiritual que vai além do que se vê e toca o eterno. Número 5. O poder do jejum na oração. O jejum e a oração são como duas ferramentas poderosas que, quando combinadas, produzem um impacto profundo em nossa vida espiritual. É como se abrissem uma porta especial para nos conectarmos com Deus de uma maneira mais intensa. Você já se sentiu como se suas orações não estivessem sendo ouvidas? O jejum pode ser aquela centelha que as eleva, intensificando seu poder e nos tornando mais receptivos ao que Deus quer nos dizer. O próprio Jesus deixou isso claro em Marcos 9:29, quando disse: essa espécie só pode sair com oração e jejum. Há situações, lutas e desafios que exigem mais do que apenas palavras. Exigem o foco total que o jejum traz. Quando jejuamos e oramos, nossa percepção espiritual se torna mais aguçada.
É como se removêssemos o ruído de fundo que às vezes nos distrai e então pudéssemos ouvir com clareza a voz de Deus. O Espírito Santo encontra um espaço mais receptivo dentro de nós e começamos a discernir sua direção com mais precisão. Isso não apenas fortalece nossas orações, mas nos ajuda a alinhar nosso coração com a vontade de Deus, compreendendo o que Ele realmente deseja para nós. O jejum também nos dá força para enfrentar batalhas espirituais. Vivemos em um mundo onde estamos constantemente sob ataque, seja em nossas emoções, relacionamentos ou até mesmo em nossa fé. Mas o jejum nos equipa, reforçando nossa armadura espiritual e nos dando poder para resistir e seguir em frente. É como um treinamento especial que nos prepara para qualquer desafio que surgir no caminho. E não se trata apenas de nós. Quando jejuamos e oramos, também podemos interceder por outros de maneira muito mais profunda. Talvez por um amigo em crise, um familiar que precisa de um milagre ou uma situação urgente em nossa comunidade ou no mundo. Jejuar enquanto intercedemos mostra a Deus nossa seriedade, nossa entrega total por aquela causa. É um ato de amor e fé que pode transformar vidas, não apenas a nossa. Você já se viu diante de uma decisão importante e não sabia o que fazer? O jejum e a oração são fundamentais nesses momentos. Na Bíblia, vemos Neemias jejuando antes de agir na reconstrução de Jerusalém, e os apóstolos fazendo o mesmo antes de enviar missionários. Jejuar nos traz clareza, ajuda-nos a enxergar além das emoções e das circunstâncias, para tomarmos decisões sábias, baseadas na direção de Deus. Mas isso não é tudo. O jejum tem o poder de romper barreiras, aquelas correntes que parecem inquebráveis, hábitos ou prisões emocionais que não conseguimos soltar. Elas podem ser quebradas por meio do jejum e da oração. É um ato de fé, um clamor aos céus que diz: Senhor, confio em Ti para me libertar. E nessa demonstração de total dependência, Deus age de maneiras que jamais poderíamos imaginar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que combinaram jejum e oração e viram resultados extraordinários. Esther jejuou antes de se apresentar ao rei, arriscando sua vida por seu povo. A igreja primitiva jejuou antes de enviar seus missionários, garantindo que estavam seguindo o plano de Deus. Em cada um desses casos, o jejum não apenas fortaleceu a fé, mas trouxe respostas claras e milagrosas. Então, se você sente que precisa de uma conexão mais profunda com Deus, se está enfrentando algo que parece impossível ou simplesmente deseja discernir sua vontade, experimente combinar o jejum com sua oração. É uma experiência que pode transformar não apenas suas circunstâncias, mas também sua relação com Ele. Atreva-se a dar esse passo e veja como Deus se move poderosamente na sua vida. Número 6. Tipos de jejum. Encontre o mais adequado para você. O jejum não é uma prática única. Ele é tão diverso quanto as pessoas que o praticam. Às vezes, pensamos que jejuar significa simplesmente parar de comer por completo. Mas, na verdade, existem muitos tipos de jejum. E o mais importante é encontrar aquele que se alinhe ao seu coração, às suas necessidades espirituais e às suas circunstâncias. Cada tipo de jejum tem um propósito e um impacto únicos, e todos nos oferecem uma oportunidade incrível de nos aproximarmos mais de Deus. O jejum absoluto, por exemplo, é provavelmente o mais intenso. Envolve a abstinência total de alimentos e líquidos por um período específico. Você consegue imaginar o que isso exige? Esse tipo de jejum foi praticado por Paulo após seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, segundo Atos 9:9. Mas atenção, esse é um jejum extremo que não deve ser feito levianamente. É essencial que ele seja guiado por Deus e que você considere sua saúde antes de iniciá-lo. Um tipo mais comum é o jejum normal, que consiste em se abster de alimentos sólidos,
mas consumir líquidos como água ou sucos. Pense no exemplo de Jesus, que passou 40 dias no deserto, jejuando antes de iniciar seu ministério. Lucas 4:2. Esse tipo de jejum é profundo, mas também sustentável para muitas pessoas. É ideal se você está buscando um compromisso significativo que, ao mesmo tempo, seja administrável. Depois, temos o jejum parcial, também conhecido como o jejum de Daniel. Esse tipo de jejum envolve restringir certos alimentos ou bebidas, como carnes, doces ou bebidas agradáveis. Daniel o praticou ao se abster de manjares e vinho durante um tempo de busca espiritual. Daniel 10:3. É perfeito para quem está começando no jejum ou para aqueles que têm restrições de saúde. É uma forma acessível de entrar na prática, enquanto foca o coração em Deus. E aqui vem algo interessante. O jejum nem sempre precisa estar ligado à alimentação. Você pode praticar jejuns não alimentares, como se abster de redes sociais, televisão ou qualquer outra atividade que consuma seu tempo e energia. Imagine substituir o tempo que você passaria rolando o celular por momentos de oração e estudo bíblico. Esse tipo de jejum nos lembra que o propósito do sacrifício não está no ato em si, mas no que ganhamos espiritualmente ao buscar a Deus com mais intenção. Agora, antes de embarcar em qualquer tipo de jejum, é importante considerar sua saúde. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como nos lembra 1 Coríntios 6, e precisamos cuidar dele. Se você tem alguma condição médica ou não tem certeza de como um jejum prolongado afetaria seu bem-estar físico, consulte um profissional de saúde. Jejuar não deve prejudicar o corpo, mas elevar o espírito. O jejum que você escolher deve ressoar com seu coração. Dedique tempo para orar e pedir a Deus que o guie nessa decisão. Às vezes, queremos fazer mais do que realmente podemos, e isso não é necessário. Deus vê sua sinceridade e seu desejo de se aproximar dele, não a perfeição na prática. Lembre-se, não se trata de regras rígidas, mas de um relacionamento vivo e real com o Pai. Se você é novo no jejum, comece com passos pequenos. Talvez um jejum parcial de algumas horas ou se abster de algo específico por um dia. Deixe que essa prática cresça com o tempo, permitindo que você experimente a profundidade e a transformação que o jejum pode trazer à sua vida. O mais importante não é quanto tempo você jejua, nem qual tipo de jejum escolhe, mas a intenção com que o faz. É o desejo sincero de buscar a Deus, de abrir espaço em sua vida para a sua presença e de dizer: aqui estou, Senhor, totalmente teu. Número 7. Jejuar com propósito. Clareza nas suas intenções. Jejuar não é simplesmente deixar de comer ou se abster de algo. É um ato profundo que precisa de um propósito claro para ter sentido e direção. Você já tentou jejuar sem ter um motivo específico? É fácil se sentir frustrado ou desconectado quando não sabemos exatamente por que estamos fazendo isso. Por isso é tão importante definir o seu propósito antes de começar. Um propósito claro não só te dá foco, como também te motiva a seguir em frente, especialmente quando as coisas ficam difíceis. O primeiro passo é identificar as razões pelas quais você quer jejuar. Talvez você esteja buscando direção divina para uma decisão importante na sua vida, como uma mudança de trabalho, um relacionamento ou um novo projeto. Ou talvez deseje interceder por alguém que esteja passando por uma situação difícil, buscando cura ou salvação para essa pessoa. Também pode ser que você apenas queira aprofundar sua relação com Deus, se aproximar dele e ouvir sua voz com mais clareza. O importante é ser honesto com você mesmo e com Deus sobre o que você precisa. Algo que ajuda muito é escrever os seus motivos. Ter suas razões claras por escrito não apenas te permite manter o foco, mas também serve como um lembrete durante o jejum, especialmente naqueles momentos em que parece que você não vai conseguir continuar.
quando a fome ou as distrações tentam te vencer. Você pode voltar às suas anotações e se lembrar do porquê começou. Escrever também te permite refletir ao final, ver como Deus respondeu e como você cresceu espiritualmente. A oração é fundamental para alinhar suas intenções com a vontade de Deus. Antes de começar o jejum, tire um tempo para orar e pedir direção. Pergunte a Deus: quais áreas da minha vida precisam de atenção? O que o Senhor quer me mostrar durante este tempo? Quando você permite que Deus seja quem guie o seu propósito, o jejum se torna mais do que uma prática. Ele se transforma em uma jornada espiritual com Ele como seu guia. Também é importante evitar motivos egoístas ou superficiais. O jejum não é uma ferramenta para manipular Deus ou conquistar coisas materiais. Não é uma troca em que dizemos: vou jejuar para que o Senhor me dê isso. Ao contrário, é um ato de rendição, de buscar uma mudança interna mais do que externa. Trata-se de crescer espiritualmente, de se aproximar de Deus e permitir que Ele transforme o seu coração. Outra forma de manter seu propósito claro é estabelecer metas espirituais específicas. Talvez você queira dedicar mais tempo à oração, compreender melhor a Bíblia ou superar uma luta pessoal que tem te impedido de avançar. Ter metas concretas te ajuda a medir seu progresso e a manter o compromisso com o propósito do jejum. Por exemplo, você pode dizer: durante esse tempo, vou orar 15 minutos a mais por dia, ou vou meditar em um trecho específico da Bíblia toda manhã. Essas metas te mantêm focado e te ajudam a perceber como o jejum está realmente fazendo a diferença. O compromisso é essencial. Haverá momentos em que você será tentado a desistir, mas lembrar do seu propósito te dará força para continuar. Mantenha em mente o porquê você começou e confie que Deus está contigo nesse processo. Avalie o seu progresso ao longo do jejum. Veja se está alcançando seus objetivos e, acima de tudo, mantenha-se aberto às mudanças. Às vezes, Deus nos conduz por caminhos inesperados durante o jejum, revelando coisas que não havíamos considerado. E, ao final, celebre o que Deus fez. Pode ser algo grande ou pequeno, mas cada avanço é uma razão para agradecer. Reconheça como você cresceu, as respostas que recebeu e como sua relação com Deus foi fortalecida. Se sentir em seu coração, compartilhe seu testemunho para inspirar outras pessoas. O jejum com propósito não transforma apenas as suas circunstâncias. Ele transforma o seu coração. Te aproxima de Deus de uma forma única, cheia de clareza, direção e esperança. É um convite para caminhar mais perto dele, descobrir sua vontade e experimentar seu poder em todas as áreas da sua vida. Número 8. A alegria no jejum. Mantenha um coração alegre. Jejuar não é um tempo de tristeza, nem um vazio sem propósito. É uma oportunidade para experimentar a alegria que só Deus pode oferecer. Muitas vezes, pensamos no jejum como algo pesado, algo que nos priva. Mas, e se o víssemos como um presente, um tempo especial para nos aproximarmos de Deus com alegria e gratidão? Jesus nos convida a isso quando diz, em Mateus 6,17, quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto. Em outras palavras, não se mostre abatido, nem faça com que os outros sintam pena de você. Pelo contrário, enfrente o jejum com alegria e esperança, porque você o faz para Deus e não para os homens. O jejum é uma celebração espiritual. É um momento para se alegrar na presença de Deus e no que Ele está fazendo em sua vida. Pense nesse tempo como uma declaração. Senhor, estou aqui, pronto para receber o que tens para mim. A expectativa da sua intervenção e da sua direção deve encher seu coração de alegria. Este não é um tempo de lamento, mas um tempo para celebrar que Deus está agindo em você. Mesmo que talvez ainda não compreenda tudo o que Ele está fazendo. Você sabia que a alegria fortalece o seu espírito? Neemias 8:10 diz claramente,
A alegria do Senhor é a nossa força. Quando jejuamos com uma atitude positiva, encontramos energia e motivação para perseverar, mesmo nos momentos difíceis. Essa alegria não vem do que deixamos de lado, mas do que estamos ganhando. Uma conexão mais profunda com Deus, uma clareza espiritual renovada e a certeza de que Ele está com você em cada passo. É fácil cair na armadilha da reclamação durante o jejum, focando no que não podemos fazer ou no que sentimos falta. Mas, e se mudássemos essa perspectiva? Em vez de lamentar, concentre-se nas bênçãos que este tempo está trazendo para a sua vida. A gratidão alimenta a alegria e transforma a experiência do jejum. Sempre que sentir vontade de reclamar, tire um momento para agradecer a Deus, por sua fidelidade, por aquilo que Ele já está fazendo em sua vida e por tudo que ainda virá. A alegria também deve se refletir nas suas ações para com os outros. Jejuar não significa se afastar das pessoas ou se tornar distante. Pelo contrário, permita que a alegria que você está experimentando se traduza em amor e bondade para com os que te rodeiam. Seja um testemunho vivo daquilo que Deus está realizando no seu coração. Ajude alguém, compartilhe uma palavra de encorajamento ou simplesmente mantenha uma atitude positiva. Lembre-se, seu gozo pode ser contagiante e uma inspiração para quem te observa. A adoração e o louvor são expressões naturais da alegria durante o jejum. Dedique tempo para cantar, orar e celebrar a Deus. O louvor eleva o seu espírito, enche você de energia e aprofunda sua conexão com o Pai. É um lembrete constante de que você está em sua presença e de que Ele está trabalhando em você. Não subestime o poder do louvor para transformar um momento difícil em um cheio de alegria e esperança. Enquanto jejua, mantenha em mente as promessas de Deus. Ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade, e essa expectativa deve encher seu coração de alegria. Saber que você está dedicando esse tempo para se aproximar mais dele, confiando que o seu plano é bom, te dá uma nova perspectiva. Isso te impulsiona a seguir em frente com entusiasmo, sabendo que está caminhando na vontade dele. A alegria que você experimenta durante o jejum também é um testemunho poderoso para os outros. Quando as pessoas percebem que o seu jejum não é um fardo, mas uma experiência enriquecedora, elas se sentem inspiradas a buscar a Deus da mesma forma. Seu gozo pode ser o reflexo do amor e da bondade de Deus em ação, mostrando ao mundo que jejuar não é um sacrifício sombrio, e sim uma celebração de fé e transformação. Então, da próxima vez que jejuar, faça isso com um coração cheio de alegria. Encontre gozo em cada momento, em cada passo, porque o jejum, mais do que uma disciplina, é um tempo para se alegrar na proximidade com seu Criador e experimentar seu amor de uma maneira única e transformadora. Número 9. O jejum em comunidade. Força nos números. O jejum é uma experiência poderosa quando feito individualmente, mas quando o compartilhamos em comunidade, seu impacto se multiplica. Há algo único em nos unirmos com outros crentes em oração e jejum, algo que fortalece não apenas nossa própria vida espiritual, mas também a daqueles que estão ao nosso redor. Jesus deixou isso claro em Mateus 18:20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Imagine o que pode acontecer quando toda uma comunidade se une para buscar a Deus com um só coração e uma só mente. Na Bíblia, vemos exemplos extraordinários do poder do jejum coletivo. Os israelitas, diante de uma crise iminente, se reuniram para jejuar e buscar a direção de Deus, como lemos em 2 Crônicas 20. E o que fez Deus? Respondeu com vitória. De maneira semelhante, a igreja primitiva jejuava e orava em unidade antes de tomar decisões importantes, como enviar missionários a novos territórios. Atos 13:2. Essas histórias nos mostram que, quando um grupo de pessoas se alinha espiritualmente,
Coisas extraordinárias podem acontecer. Ao jejuarmos em comunidade, encontramos apoio mútuo e encorajamento. Manter-se firme durante um jejum pode ser um desafio, mas saber que não estamos sozinhos nos dá forças. Podemos compartilhar nossas lutas com outros, pedir oração e oferecer o mesmo em retorno. Esse tipo de apoio não apenas nos ajuda a manter o foco, como também cria um senso de responsabilidade mútua. Quando sabemos que outros estão trilhando o mesmo caminho conosco, é mais fácil perseverar. O jejum em comunidade também fortalece os laços espirituais entre os irmãos na fé. Ao compartilhar motivos de oração, lutas pessoais e testemunhos, começamos a entender melhor uns aos outros. Isso promove empatia, unidade e uma conexão mais profunda. É um lembrete de que não somos apenas indivíduos em um relacionamento pessoal com Deus, mas também membros do seu corpo, a Igreja. Jejuar juntos nos ajuda a viver essa verdade de forma tangível. O impacto de um grupo unido em jejum não se limita aos indivíduos. As orações coletivas podem trazer mudanças significativas a uma igreja, uma comunidade ou até mesmo a uma nação inteira. Um grupo de pessoas, buscando a Deus com um propósito claro, pode influenciar seu ambiente de maneiras que vão além do que podemos imaginar. Desde interceder pela cura de alguém até orar por um avivamento em sua cidade, o jejum em unidade tem um poder transformador. Organizar um jejum em grupo pode ser uma experiência emocionante e enriquecedora. Planejem horários específicos para se reunir, seja presencialmente ou online, e compartilhem motivos de oração em comum. Vocês podem estabelecer objetivos espirituais como grupo, como interceder por uma necessidade específica ou buscar a direção de Deus em determinada área. Mas lembre-se, mesmo sendo um jejum coletivo, é crucial manter a privacidade e a humildade. Não se trata de mostrar quem está fazendo mais ou de se comparar com os outros. Trata-se de manter o foco em Deus e no que Ele quer fazer. À medida que avançam, celebrem os progressos e as respostas às orações. Compartilhar testemunhos de como Deus agiu não só glorifica o nome dele, como também motiva os demais a continuar buscando sua face. Isso fortalece a fé do grupo e encoraja outros a se juntarem. E se houver pessoas novas interessadas em participar, convide-as. Inclua aqueles que nunca jejuaram antes e ensine com amor sobre o valor e o propósito dessa prática. Lembre-se, o jejum em comunidade não se trata de perfeição, mas de unidade, de caminhar juntos em obediência e fé. O jejum em comunidade é uma oportunidade única de experimentar a Deus de forma coletiva. É um tempo para fortalecer nossa fé, apoiar uns aos outros e ver como Deus age em nossas vidas e além. Porque quando nos unimos em seu nome, algo poderoso sempre acontece. Número 10. Começando a jejuar. Conselhos práticos para iniciantes. Dar o primeiro passo no jejum pode ser intimidante, mas deixa eu te dizer uma coisa. Está tudo bem se sentir um pouco nervoso ou inseguro. Isso é completamente normal. Jejuar é uma prática espiritual profunda e o mais importante não é fazê-lo perfeitamente desde o início, mas sim ter um coração disposto. Deus honra cada pequeno começo, cada tentativa sincera de buscar sua essência. Então, se você está pensando em começar a jejuar, saiba que já está no caminho certo. Um bom ponto de partida são jejuns curtos. Você não precisa começar com um jejum de 24 horas logo de cara. Talvez possa tentar pular uma refeição ou jejuar durante metade do dia. Isso permite que você se acostume, tanto física quanto mentalmente, com a prática. É como qualquer disciplina. Começa devagar e, com o tempo, você se fortalece. Planejar com antecedência é essencial. Escolha um dia que funcione bem para você, um em que possa dedicar tempo à oração e à reflexão. Evite dias com compromissos sociais ou atividades que possam interferir.
Isso não significa que você tenha que reorganizar toda a sua vida, mas um pouco de preparação pode tornar o jejum uma experiência mais rica e significativa. Definir um propósito claro vai te ajudar a manter o foco. Pergunte a si mesmo: por que quero jejuar? O que estou buscando de Deus nesse tempo? Pode ser direção para uma decisão importante, intercessão por alguém ou simplesmente aprofundar sua relação com Ele. Escreva seus motivos e orações específicas. Tê-los por escrito não só te ajuda a lembrar do seu foco, mas também serve como um lembrete visível do seu compromisso. O jejum não está completo sem oração. Aproveite o tempo que normalmente usaria para comer, para se conectar com Deus. Ore, leia a Bíblia, medite na palavra. Esse é o coração do jejum. Não apenas abrir mão de algo, mas se encher da presença dele. Quando você combina jejum com oração, está fortalecendo ambos os aspectos e tornando essa prática ainda mais poderosa. Manter uma atitude positiva é fundamental. Sim, você pode sentir fome ou desconforto, mas concentre-se nos benefícios espirituais. Lembre-se de que está dedicando esse tempo a algo eterno, algo que realmente impacta sua vida e sua relação com Deus. Saber que Ele está com você em cada etapa do processo faz toda a diferença. Também é importante ouvir seu corpo. Se você se sentir muito fraco ou doente, não ignore esses sinais. Talvez seja necessário ajustar o tipo de jejum que está fazendo. Deus não quer que você se machuque, mas que se aproxime dele com sabedoria. O jejum é um ato espiritual, mas também precisamos cuidar do corpo que ele nos deu. Outro conselho prático é evitar contar a todos que você está jejuando. Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, que devemos jejuar em segredo, para que nosso foco esteja em agradar a Deus e não em receber a atenção das pessoas. Se precisar compartilhar com alguém de confiança para receber apoio, tudo bem, mas mantenha a humildade e a discrição. Quando terminar o seu jejum, tire um tempo para refletir. Pergunte-se: o que aprendi? Como me senti? O que Deus fez nesse tempo? Isso vai te ajudar a crescer e a se preparar para futuros jejuns. Lembre-se, cada experiência é uma oportunidade de aprendizado e de aproximação com Deus. Começar a jejuar não precisa ser perfeito nem complicado. É um ato de fé e amor por Deus. Comece com confiança, passo a passo, e permita que Ele guie cada movimento. Porque, no fim, o jejum não se trata do que deixamos para trás, mas do que ganhamos, uma conexão mais profunda com nosso Criador. Número 11. O jejum e a dependência de Deus. O jejum nos leva a reconhecer algo fundamental. Dependemos completamente de Deus. Às vezes, em meio à rotina, esquecemos o quanto precisamos dele. Acostumamo-nos a resolver tudo por conta própria, confiando em nossa força, em nossa inteligência ou até nas coisas materiais ao nosso redor. Mas ao jejuarmos, deixamos de lado o físico, o imediato, e lembramos que nossa verdadeira fonte de vida é Deus. Ele é quem nos sustenta, não apenas no físico, mas no espiritual também. Jesus disse isso claramente em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essas palavras nos lembram que nossa existência vai muito além das necessidades físicas. Ao nos abstermos de alimentos, não estamos punindo o corpo, mas afirmando uma verdade mais profunda. Só Deus pode nos preencher completamente. É um lembrete de que dependemos da sua palavra, da sua direção e do seu amor para encontrar plenitude. O jejum fortalece a nossa fé de maneiras que muitas vezes não imaginamos. Quando sentimos fome, essa necessidade física nos impulsiona a buscar a Deus com mais intensidade. Em vez de nos alimentarmos com comida, buscamos ser saciados espiritualmente em sua presença. E aqui está o maravilhoso. Ele sempre responde.
Essa dependência ativa em Deus nos ensina a confiar mais em sua provisão e a descansar no seu cuidado constante. Também há uma humildade que se desenvolve durante o jejum. Reconhecemos nossas limitações, nossa fragilidade e nos rendemos à grandeza de Deus. Deixamos de lado o desejo de controlar tudo e dizemos: Senhor, eu te entrego tudo. É um ato de rendição que nos liberta do peso de tentar fazer tudo sozinhos. E nessa rendição encontramos paz, porque sabemos que estamos nas mãos de alguém muito maior, mais sábio e mais capaz do que nós. O jejum é um ato de confiança. É como declarar: Senhor, sei que tu sustentarás meu corpo e meu espírito. Confio que me darás tudo o que preciso. E aqui não falamos apenas de força física, mas também da fortaleza espiritual que Ele derrama sobre nós. Nesses momentos de fraqueza física, encontramos o seu poder, a sua graça, e isso nos fortalece de formas que nunca havíamos experimentado antes. O jejum também nos liberta das dependências terrenas. Todos temos coisas, hábitos ou até pessoas das quais, sem perceber, passamos a depender mais do que deveríamos. Durante o jejum, nos afastamos dessas coisas e reafirmamos que só Deus merece nosso compromisso total. Esse afastamento do terreno nos permite ouvir a voz de Deus com mais clareza e buscar sua direção em cada área da nossa vida. E nesse processo, descobrimos algo extraordinário. Deus é suficiente. Ele preenche todo vazio, satisfaz cada necessidade e responde a cada anseio do nosso coração. O jejum nos permite experimentar sua suficiência de uma forma tão profunda que transforma nossa perspectiva. Percebemos que tudo o que precisamos, tudo o que buscamos, está nele. Ao depender mais de Deus, nosso relacionamento com Ele se fortalece. Sentimos-lo mais próximo, mais presente e compreendemos que Ele sempre esteve ali, nos sustentando, mesmo quando não percebíamos. O jejum não é apenas abstinência, é um convite para aprofundar essa conexão com o nosso Criador, caminhar mais perto dele e confiar plenamente no seu amor e na sua provisão em cada aspecto da nossa vida. Número 12. O jejum como ato de serviço e compaixão. O jejum não se trata apenas de nós. Ele é mais do que uma prática pessoal. É uma oportunidade de abrir nossos olhos e corações para as necessidades dos outros. Você já pensou em como o seu jejum pode impactar a vida de alguém além de você? Ao jejuarmos, não buscamos apenas a Deus para sermos transformados por dentro, mas também nos tornamos mais sensíveis às lutas e necessidades de quem está ao nosso redor. Isaías 58:6 nos dá uma visão clara disso. Porventura não é este o jejum que escolhi, que reparta o teu pão com o faminto? Deus nos chama a um jejum que não apenas nos aproxime dele, mas que também estenda seu amor por meio de atos de justiça e misericórdia. Quando jejuamos, experimentamos um pouco do que é sentir fome, e essa sensação nos conecta com aqueles que vivem em necessidade constante. Isso nos ajuda a desenvolver empatia, a entender, mesmo que minimamente, as batalhas dos outros. Mas essa empatia não deve ficar apenas no sentimento. Deus nos chama à ação. Como? Talvez você possa usar o tempo que gastaria preparando uma refeição para servir como voluntário em uma organização local. Ou então, doar os recursos que normalmente gastaria com comida para ajudar alguém que precise. Pequenas ações podem ter um impacto enorme. O jejum também nos leva a refletir o coração de Jesus. Ele viveu servindo e amando os outros de forma desinteressada. Quando jejuamos, imitamos seu exemplo, não apenas ao buscar uma relação mais profunda com Deus, mas também ao estender nossas mãos ao próximo. Jesus nunca separou seu amor pelo Pai do amor pelas pessoas. E nós também não deveríamos. Jejuar e servir caminham juntos, porque o propósito de ambas as práticas é nos aproximar do coração de Deus. O jejum,
quando combinado com atos de serviço, também tem o poder de quebrar correntes. Ele nos impulsiona a lutar contra a opressão, a injustiça e a trabalhar por um mundo mais justo. Talvez isso soe grandioso, mas não precisa ser complicado. Um simples ato de generosidade, como compartilhar seu tempo ou recursos, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E cada pequena ação contribui para algo maior. Ao compartilharmos nossas bênçãos com os outros, aprendemos uma verdade poderosa. Fomos abençoados para abençoar. Tudo o que temos é um presente de Deus, e quando damos, experimentamos a alegria de refletir a sua generosidade. O jejum nos ensina a soltar o apego ao material e a confiar que Deus sempre proverá, mesmo quando damos daquilo que achamos que precisamos. E algo lindo acontece quando servimos aos outros. Nossas comunidades se fortalecem. Essas pequenas ações de amor e compaixão unem as pessoas e criam um ambiente onde o cuidado mútuo se torna o padrão. Um jejum que inclui serviço não apenas muda vidas individuais, ele transforma comunidades inteiras, porque quando servimos juntos, estamos construindo algo eterno. Por fim, você descobrirá a alegria que vem de doar. Há uma alegria única em saber que você foi usado por Deus para ser uma bênção na vida de alguém. É um lembrete tangível de que o jejum não é sobre sacrifício pelo sacrifício em si, mas sobre nos abrirmos a novas formas de experimentar o amor de Deus e compartilhá-lo com o mundo. O jejum, quando o enxergamos como um ato de serviço e compaixão, não apenas nos transforma, mas também estende a graça e a bondade de Deus a todos que tocamos. Número 13. Superando obstáculos no jejum. O jejum pode ser um desafio, e está tudo bem. Não se sinta mal se, no começo, você encontrar dificuldades. Todos enfrentamos obstáculos, seja a fome física, o desânimo ou até as críticas daqueles que não entendem por que você está fazendo isso. Isso é normal. Mas sabe de uma coisa? É justamente nesses momentos que você pode experimentar o poder de Deus mais de perto. Cada luta durante o jejum é uma oportunidade de depender mais dele e fortalecer sua fé. Preparar-se mental e espiritualmente antes de começar é essencial. Tire um tempo para orar e pedir força. Converse com Deus sobre seus medos, suas expectativas e o que espera desse tempo. Lembre-se, você não está fazendo isso sozinho. Deus está com você. Manter uma mentalidade positiva também ajuda muito. Em vez de focar nas dificuldades, pense no propósito por trás do seu jejum. Essa perspectiva pode mudar tudo. A fome e as tentações são provavelmente os desafios mais comuns. É inevitável sentir fome, mas, nesses momentos, você pode fazer algo poderoso: orar. Use esses sinais físicos como lembretes para se aproximar ainda mais de Deus. Diga: Senhor, este sacrifício é para ti. Dá-me força para continuar. Também é útil lembrar constantemente os motivos pelos quais você está jejuando. Mantenha seu propósito em mente e permita-se ser guiado por essa convicção. Às vezes, o maior desafio não vem de dentro, mas das opiniões e críticas dos outros. Talvez alguém diga que o jejum é desnecessário ou que você está sendo espiritual demais. Nem todos vão entender. E tudo bem. Este é um tempo entre você e Deus. Você não precisa se justificar para ninguém. Foque em agradar a Deus e não em buscar a aprovação das pessoas. O cansaço e o desânimo também podem surgir, especialmente se for sua primeira vez jejuando ou se estiver fazendo um jejum mais longo. Certifique-se de descansar bem e cuidar do seu corpo. Deus não espera que você se exaura fisicamente. Ele quer o seu coração, não um sacrifício extremo. Ler as Escrituras pode ser um grande encorajamento. Há algo especial em meditar em versículos que te lembram da força que vem de Deus. Ouvir músicas de adoração ou sermões edificantes também pode renovar o seu espírito. E aqui vai um ponto importante.
Seja flexível e tenha graça com você mesmo. Se falhar, se decidir encerrar o jejum antes do planejado, não se condene. Deus vê o seu coração. Ele valoriza o seu esforço e o seu desejo sincero de buscá-lo. Não se trata de perfeição. Trata-se de se render a Ele com sinceridade. Se tropeçar, levante-se, peça ajuda a Deus e continue. Buscar apoio também pode fazer toda a diferença. Falar com um mentor, amigo ou grupo de confiança pode trazer ânimo. Às vezes, só de saber que alguém está orando com você ou por você, já é o impulso que você precisa para seguir em frente. Você não está sozinho nessa. Existe uma comunidade de crentes que entende o que você está vivendo e pode caminhar com você. Por fim, lembre-se, os obstáculos são temporários. Cada momento difícil que você supera fortalece o seu caráter e a sua fé. Deus usa essas lutas para te moldar, para te aproximar dele e para te mostrar que com sua ajuda você pode superar qualquer coisa. Então persista. Cada passo que você dá, cada dia que completa, te aproxima mais do propósito de Deus para a sua vida. Não desista, porque no final você verá os frutos do seu compromisso. E esses frutos valem cada esforço. Número 14. O jejum e a resistência à tentação. O jejum tem um poder incrível para nos ajudar a resistir à tentação. Basta olhar para o exemplo de Jesus no deserto. Ele passou 40 dias jejuando, e foi justamente ao final desse tempo, no momento de maior fraqueza física, que Satanás veio tentá-lo. Mas Jesus não cedeu. Seu espírito estava fortalecido pela comunhão com o Pai e por sua total dependência da palavra de Deus. Ele respondeu a cada tentação com as Escrituras, mostrando que não é só o pão que satisfaz, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Esse exemplo nos ensina algo poderoso. O jejum não nos enfraquece. Ele nos prepara para enfrentar as batalhas mais difíceis. Quando jejuamos, nossa vontade se fortalece. Estamos treinando nossa mente e nosso corpo para dizer não aos impulsos da carne. Não é fácil, porque nossas inclinações naturais sempre querem tomar o controle. Mas cada vez que escolhemos resistir, seja à fome física ou a um desejo que sabemos que não vem de Deus, estamos aprendendo a ter domínio próprio. E esse autocontrole não se limita ao tempo de jejum. Ele se estende para outras áreas da nossa vida. É como se estivéssemos construindo músculos espirituais que nos tornam mais fortes diante de qualquer tentação. O jejum também nos leva a depender mais profundamente da palavra de Deus. Como Jesus respondeu às tentações de Satanás? Com as Escrituras. Memorizar e meditar na Bíblia não apenas alimenta o nosso espírito, mas também nos equipa com as ferramentas necessárias para resistir quando o inimigo tenta nos derrubar. Cada versículo que interiorizamos é como uma espada que podemos usar na batalha espiritual. E aqui há algo poderoso. O jejum aguça a nossa sensibilidade espiritual. Nos tornamos mais conscientes daquelas tentações sutis que muitas vezes passam despercebidas. Armadilhas pequenas que parecem inofensivas, mas que podem nos desviar do que Deus quer para nós. Com o jejum, é como se nossos olhos espirituais se abrissem mais e pudéssemos discernir o que realmente está acontecendo. Cada vez que resistimos a uma tentação durante o jejum, nos tornamos mais fortes. É como um treinamento espiritual. Cada vitória, por menor que pareça, constrói nossa força para enfrentar desafios ainda maiores. É um lembrete de que, com Deus, somos mais do que capazes de vencer qualquer coisa que surja no nosso caminho. A oração também desempenha um papel essencial aqui. Combinar jejum com oração não só nos fortalece, como também nos conecta diretamente ao poder de Deus. Nos momentos de fraqueza, quando parece que não conseguimos mais, podemos clamar a Ele por força, e Ele sempre responde. Ele está sempre ali, pronto para nos dar tudo o que precisamos. O jejum também revela nossas áreas vulneráveis,
aquelas fraquezas que talvez ignorássemos ou não quiséssemos enfrentar. Elas vêm à tona. Mas isso não é ruim. É uma oportunidade para trabalharmos nessas áreas, entregá-las a Deus e permitir que Ele nos transforme. Através do jejum, podemos romper ciclos de pecado, abandonar hábitos e cadeias que nos mantiveram cativos por muito tempo. Efésios 6:11 nos lembra que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E o jejum é uma forma de fortalecer essa armadura, de estarmos preparados para qualquer batalha espiritual. Ele nos ajuda a estar alertas, prontos e confiantes de que com Deus a vitória já é nossa. Portanto, se você está enfrentando tentações ou lutas internas, considere o jejum como uma ferramenta poderosa. Ele não apenas te aproxima de Deus, mas também te equipa para viver na plenitude da liberdade e da graça dele. Porque, no fim, não se trata apenas de resistir, trata-se de vencer e caminhar na vitória que Deus já conquistou para você.